Olá, nós estamos aqui para mais um Espiritualidade, perguntas e respostas do Projeto Acolher Perdas e Lutas. E hoje a gente tem um tema instigante e uma convidada fantástica, amiga minha de Mauro de muitos anos, Suzana Simões. Suzana, sua primeira vez aqui no projeto, na nossa live. Que prazer enorme a gente estar junto. Pois é, Rô. Uma alegria estar aqui com vocês. Já estava devendo há muito tempo, mas como a gente estava conversando antes, né, eu demoro, mas cumpro as minhas promessas com alegria. Então é um prazer estar aqui com vocês dois. Maravilhoso, né? Tô vestido, olha, me permitam, tô com a camisa do projeto. Que coisa olha só! Exato, prestigiando. Que maravilha. Muito bom. A gente soube esperar, fala a verdade. Nós soubemos esperar. Eu e Mauro, ó, ficamos quietinhos, não ficamos cobrando, só ficamos orando. E ela vem. Assim sempre funciona melhor. Funcionou. Então, boa noite a todos vocês, o pessoal que já está aí, né, dentro do chat com a gente. E boa noite também ao pessoal que transmite a nossa live, o pessoal da Rede Amigo Espírita, parceiros da gente, o pessoal da TV7 e do Lar José, do Rio de Janeiro. Boa noite a todos vocês. Hoje nós temos um tema maravilhoso, que é a imortalidade da alma, vida sempre. E quando a gente fala de imortalidade, a gente vai trazer, vamos nos aprofundar, ter um olhar muito mais espiritual para as nossas questões da matéria, questões que a gente está vivendo aqui hoje, né? Olha tudo isso que a gente está passando, se isso não nos traz a esse desejo enorme de ter um olhar muito mais espiritual para a gente poder compreender e navegar, se adaptando nesse momento. Suzana, o que você acha? O que você acha disso, dessa imortalidade da alma, para a gente trazer para o pessoal, que alguns conhecem muito, mas alguns vão conhecer a partir de agora, de você contando um pouco para eles aqui junto com a gente. Olha, Rô, eu assim, comecei a refletir sobre esse tema, né? A gente está vindo aí, ainda estamos relativamente no início do ano, né? Em fevereiro, vindo de 2020, lidando com as questões da pandemia, e eu refleti muito sobre, como todo mundo, né? Em muitos eventos espíritas online, muitas reflexões em torno do que a pandemia veio nos ensinar, o que a gente precisa aprender com tudo isso, quais são as lições que estão, né, que Deus está nos trazendo. E eu vi muita coisa bacana sendo falada aí nas redes sociais, mas me pareceu que um dos temas que a pandemia trouxe para a vitrine das nossas existências é o tema da mortalidade do corpo físico, que é um tema difícil para nós, né? Para a nossa humanidade. É difícil em várias maneiras. É difícil quando a gente perde um ente querido, é difícil quando a gente é convidado a pensar na nossa própria mortalidade, não é? Então, vou te dar um exemplo. Se alguém chegar para você e falar: Rô, o que você quer? Como você quer que o processo da sua morte orgânica aconteça? Quais são as suas preferências? Você já pensou sobre isso? Você já conversou com a sua família sobre isso? Você tem testamento? Você já preparou, né, os seus documentos? E as pessoas muitas vezes falam: nossa, mas que tema mais macabro, para que você está falando sobre isso? Que coisa mais depressiva, você está triste, você está passando por alguma situação, e a gente tem, assim, um grande desconforto em lidar com esse momento, que é o momento da morte orgânica, que é inevitável, né? Joana de Ângeles fala para nós, nas suas obras, que faz parte da programação existencial e que ninguém vai ter o privilégio de pular esse capítulo, então ele é parte das nossas existências. E eu tive uma experiência pessoal, né, que meu pai faleceu no dia 10 de outubro do ano passado, não em razão de Covid, mas ele teve Covid também,
mas ele faleceu com câncer, tuberculose, várias complicações. E então tudo isso me levou a pensar, porque eu tive a oportunidade de ir ao Brasil, eu tive a oportunidade de estar com ele exatamente na última semana. Eu voltei do Brasil numa segunda-feira, ele faleceu na sexta-feira. Eu passei vários dias sozinho com ele no hospital, cuidando dele. E como eu lido com isso também profissionalmente, eu trabalho com pacientes, eu tenho 1.000 idosos atualmente, sob o cuidado da minha equipe. A todos eles são dados um tempo de vida de 2 anos, mais ou menos. Então, eu trabalho com fim de vida, também faço consultoria para uma equipe de hospice aqui nos Estados Unidos, então trabalho nessa área. Então, tanto profissionalmente como pessoalmente, eu lido com a questão da morte e oriento famílias em termos do que é importante nesses momentos, do que esperar. E é um momento, espiritualmente falando, muito rico para a alma que está revestida da certeza da imortalidade, porque é um momento em que os laços físicos se afrouxam e muitas vezes a alma ganha um nível de consciência que até aquele momento ela não tinha. Ela ganha visões, ela ganha percepções, ela tem insights que são importantes e que, quando nós estamos vivos, cheios de fluido vital, nós estamos um pouco mais menos lúcidos espiritualmente, porque estamos abafados pela densidade do corpo físico. Então, esses momentos que antecedem a morte do corpo físico são particularmente espiritualmente importantes. Veja que muita gente é capaz de perdoar. As pessoas querem ver pessoas com que elas não falavam há muito tempo, não é? Por quê? Exatamente porque é um momento que há uma grande revisão de valores, há um momento em que há uma abertura espiritual muito importante que vai preparar o espírito para o seu desencarne e para o seu despertar no plano espiritual. Porque muitos espíritos, espíritas inclusive, também passam para o outro lado sem estar assim, conscientes da sua própria imortalidade. Então, falam de imortalidade, mas porque não sentem a imortalidade, vão se encontrar no plano espiritual ainda apegados às situações familiares, às situações materiais, à sua preocupação com os negócios que ficaram na Terra, etc, etc, etc. Então, esse tema é um tema super importante, porque ele nos ajuda a lidar com a morte física dos nossos entes queridos, nos ajuda a olhar de frente e a tirar o máximo proveito desse momento particularmente importante e divino, que é quando o nosso corpo físico cessa de funcionar, libertando o nosso espírito imortal, e também é particularmente importante para a nossa vida fora da matéria, para que ela seja realmente uma vida repleta de imortalidade. Então, é bem bacana pensar sobre essas coisas. Não, eu acho que ativados que a gente está no tema morte, né? Porque milhares de famílias estão vivendo esse momento e a gente que ainda não está vivendo numa família pessoal, que pode não ter acontecido com você, também está ativada a poder acontecer com você. Nunca se pensou tanto em vida baseada em tanta morte, né? Nunca se pensou tanto em viver hoje, em viver melhor, em, como você disse, em perdoar, em rever, mudar prioridades, né? Olhar para onde, quais são realmente, o que realmente tem valor, aonde eu estou agregado, o que é que eu estou fazendo, qual é a diferença que eu posso promover, qual a adaptação que eu posso fazer para que esse momento não seja, que já são 1 ano, para que ele pode ser 2 anos, a gente não sabe, que a gente possa continuar vivendo esse momento, mas não como um momento, porque no início eu achei que foi muito temporário, o pessoal assim, sentia assim, não, vai acabar. E aí o prolongar levou uma consciência que sim, a gente deveria viver esse momento como sendo o momento para sempre, e quando isso mudar, mudou, mas até lá a gente viveu os efeitos que esse momento estava trazendo para cada um de nós, né?
Então, eu acho que o despertar da imortalidade da alma, nesse interesse agora atual, da gente olhar o que tem mais, o que existe mais, né? Ele combina muito com o trabalho do projeto, né? Porque as pessoas que entram no projeto, elas estão exatamente nesse momento em diferentes religiões, mas com esse desejo ativado de olhar para algo mais que até então não tinha sido olhado, mas agora, em função da dor que eles estão vivenciando pela passagem do ente querido, há uma abertura, há uma porta que se abre, né? E aí o nosso trabalho ele vem justamente fazer essa junção, onde a gente está aqui junto nessa porta, para a gente poder conduzir dentro de todo esse olhar que a gente conhece, dentro de toda a obra, a codificação de Kardec, todo o Evangelho, onde a gente faz disso um estudo semanal, para levar essa consciência que, sim, é o grande consolo da morte, é a gente imaginar, sentir e viver que somos um espírito. Então, isso é um modificador. Então, acho que esse momento, apesar de doloroso, ele está ativando coisas fantásticas na alma de todos nós. É muito bom. Particularmente doloroso, né? Porque não só a gente está lidando com as mortes em números muito altos, mas a gente está lidando também com mortes que estão acontecendo de formas bastante traumáticas, no sentido das pessoas estarem sendo internadas sem ter contato com os seus, né, queridos. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que, no âmbito de 25 dias, ela perdeu pai e mãe, nem viviam juntos, eram divorciados, mas os dois contraíram Covid, então ela estava no processo de luto da mãe, iniciando quando ela perdeu o pai, dentro das mesmas circunstâncias. E, enfim, é realmente uma situação bastante desafiadora para a nossa humanidade, mas que eu acho que vem exatamente nos chacoalhar e nos fazer olhar de perto a imensa consolação que a doutrina espírita pode trazer para os nossos corações. E a gente está falando de imortalidade da alma, a gente está falando de princípio básico, né? Hoje em dia a gente fala de muita coisa, de muitos temas na doutrina, maravilhosos, mas eu digo que de tempos em tempos é tão importante a gente voltar para aquilo que são as estacas do trabalho dos espíritos com Allan Kardec, os princípios básicos, porque é em cima deles, dessas balizas firmes, que todo o edifício da doutrina se ergue, não é? Mas quem conhece, entende e sente os princípios básicos da doutrina, não caminha sem chão, não caminha sem chão. Então, a gente pode estar dobrado pela dor, a gente pode estar quebrado de cansaço, mas a gente nunca, nunca perde uma coisa que é muito importante, que é a esperança. Nunca perde a esperança, porque a gente entende o significado da vida, a gente entende o significado do amor, do afeto, e como o espírito imortal, ele sobrevive a tudo isso, assim como as relações, não é? Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo muito linda, que fala que para os afetos da alma não há tempo e não há espaço, e que os espíritos que se amam, eles se buscam no espaço infinito, eles são atraídos uns para os outros. Então, obviamente, isso não elimina a dor. E Kardec, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos se a dor da perda dos nossos entes queridos não é uma dor legítima. E os espíritos vão dizer que sim, que é uma dor legítima, que faz parte das provas e, às vezes, expiações que nós, na nossa condição, vivenciamos. E que é uma prova e uma expiação que atinge a todos, ricos e pobres, e não faz diferença. Então, ninguém está aqui para dizer que esse processo que a gente vive hoje não é um processo doloroso. É doloroso, sim, porque para nós, na nossa... Olha, quando vocês quiserem que eu pare de falar, fala, Su, para de falar, porque você sabe que eu falo, não, né? Eu fiquei pensando,
Eu sei que vai ser uma conversa, mas você sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Aqui nós somos 3, a gente está bem assim disciplinado, porque você é a primeira vez, então a gente está dando esse espaço assim para você voltar, entendeu? Mas você me interrompa. Interrompa a qualquer momento. Eu pensei numa coisa quando você estava dizendo, uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é muito própria, mas eu pensei numa outra coisa. Nesse momento, a gente tem trazido muito isso também para esse trabalho que a gente está fazendo. Eu sinto que você está aprendendo a se relacionar no Zoom, no FaceTime, né? Toda essa internet, essa tecnologia que está facilitando. Agora você pode fazer, você se aproximou de muitas pessoas, né? Nós estamos fazendo live com pessoas do Brasil, com pessoas que moram em outro lugar, que eu diria, não aconteceria. A gente levava um tempão fazendo planejamento para trazer uma pessoa aqui para dar uma palestra. Agora, você conhece a pessoa, você manda um zap, você manda não sei o quê, e a gente faz a live amanhã. Então, essa é a grande oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo assim, nós estamos também ganhando essa outra oportunidade, que é ter um olhar que o amor não tem distância. Então, através do Zoom, do WhatsApp, de tudo isso, nós estamos aprendendo agora, porque não tem outra oportunidade. Então, nós estamos entendendo que, nossa, mesmo assim, eu me sinto bem falando assim. Então, a gente consegue ganhar a percepção que quando a pessoa desencarna, quem fica pode continuar sentindo com o coração cheio, apesar da dor, da falta, da saudade, mas a gente indo para um outro lugar que antigamente dava uma impressão de perda, e agora dá uma impressão assim, ok, o corpo físico se desconectou da alma, essa alma voa, para cada um ela vai para algum lugar, não tem problema, cada religião, cada visão, não tem problema, cada um vai idealizar como entendeu, aprendeu, mas de qualquer forma, agora eu consigo perceber que eu posso interagir com esse espírito à medida do amor que eu sinto por ele, porque esse link não nos desconectará. Então, essa segurança, a mesma que a gente está sentindo agora, de falar, não, eu não posso ir lá visitar minha mãe que está no Brasil, mas eu posso ligar para ela no WhatsApp, eu posso chamar ela aqui no vídeo, no Zoom. A gente começa a ter esse conforto. E agora, eu acho, esse conforto também nos leva a esse outro conforto. E a pergunta, vocês podem responder o que eu falei, mas a pergunta é, a gente falou, como ser, a gente deveria viver como espírito, mas não viver falando apenas, se sentir e viver como espírito. A pergunta é essa. Qual é a receitinha de bolo para a gente começar a viver como um espírito? Bom, se tivesse uma, não é? A gente estaria aqui num programa de culinária. Mas tem sim. Aí, cadê? Vamos achar. Dando receita, né? Mas a gente pode falar um pouquinho. É um exercício, né? Na verdade, não tem receita, tem consciência. Eu acho que... dizem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que para que a gente pratique o bem, para que a gente cresça, é preciso que a gente tenha o desejo de fazê-lo. Então, o primeiro passo, na medida em que a gente ganha consciência do sentido da vida, é ter o desejo de viver como espírito imortal, é ter o desejo de mudar o paradigma que nós vemos vivendo, na certeza de que esse paradigma novo é o que vai nos permitir uma vida mais feliz, uma vida mais leve. E a partir daí, a gente começa a fazer o que Jesus recomendou: vigiai e orai. Mas não é vigiar o Mauro, nem a Rosana. É vigiar a nossa própria vida de relações, não é? Porque é na vida de relações onde a gente vai ter o termômetro da nossa evolução espiritual. Então, observar a nossa vida de relação, observar a nossa interação com o mundo material, né, para a gente ir colhendo dados de como nós estamos, de onde nós estamos no nosso processo evolutivo. E, a partir desses dados, a gente, então, se propõe a um exercício de viver como espírito imortal. Então, a gente, por exemplo, uma pessoa que
esteja com muita dificuldade com a questão do envelhecimento. As pessoas, por exemplo, há um nível muito grande de depressão na nossa sociedade quando as pessoas se aposentam. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que atribui valor à pessoa em proporção ao que ela pode produzir, a sua capacidade de produção. O nosso valor, ele é tirado daquilo que a gente produz, ao invés de ser atribuído a quem nós somos. O nosso valor de pessoas não está no que a gente faz, está no simples fato de que um dia Deus pensou em nós e quis que nós existíssemos. A partir daquele momento, nós temos o valor de filhos de Deus, herdeiros do universo. Esse valor é intocável, não é? Mas, como nós não nos identificamos com a nossa essência espiritual, como nós ainda somos espíritos profundamente identificados com a matéria, nós associamos o nosso valor às coisas materiais. Então, nós associamos o nosso valor à nossa capacidade de produção, à nossa capacidade de trabalho, à juventude, à beleza do corpo físico. Então, em todas essas questões, não é? Na relação com o mundo material, nós somos convidados a exercer a imortalidade. O exercício da imortalidade é perceber que a matéria não é fim, é meio. Nós mergulhamos na matéria para nos desmaterializarmos. Nós mergulhamos na matéria para aprendermos que nós somos imateriais. Então, não tem receita de bolo, tem suor, tem exercício, tem escolhas, o exercício do livre-arbítrio, onde a gente vai fazendo escolhas, mas o que nós podemos fazer é viver conscientemente, buscando perceber a nossa relação com o mundo material. Então, se você não pode comprar o carro que você tanto deseja, não é? Isso te faz infeliz? Se isso te faz infeliz, é preciso que você reveja os seus valores, porque é bem verdade, é super legal comprar um carro novo, não é? Só que esse super legal leva no máximo 48 horas, porque depois de 48 horas o carro novo já não é mais novo. E aí você já entrou, já tem lama dentro do carro, as crianças já começaram a comer dentro do carro, o carro já tem poeira, já não é mais a mesma coisa. Então, a nossa felicidade não pode estar assentada em coisas materiais, perecíveis, que vêm e que vão. Então, você vai vendo, nesse pouquinho que eu falei, a gama de oportunidades que nós temos para aplicar a nossa imortalidade. Na vida de relações, olhar para a pessoa e pensar, esse que hoje me machuca é um espírito imortal como eu, filho de Deus, com a mesma capacidade de amor, com a mesma capacidade de enganos que eu tenho, e trazer a empatia, a solidariedade e o perdão para o nosso dia a dia, isso é exercício de imortalidade. Porque quando a gente olha um para os outros nessa perspectiva, tudo fica mais fácil. Vou falar uma coisinha aqui. Assim, só um minuto. Só um minutinho, Rô. Vale. Vou pegar um gancho aqui de vocês. Depois de 23 minutos eu vou começar a falar, tá bom. Porque eu sou outro que não para de falar, né? Vou pegar um gancho de vocês que eu acho que foi interessante que vocês colocaram, a Suzana trouxe, porque a importância desse tema, né, imortalidade da alma, eu acho que é uma das coisas mais importantes, inclusive, no momento atual que a gente pode falar. E a gente está falando de algumas expiações, algumas coisas, e é incrível como, para facilitar esse nosso exercício que a Suzana está trazendo, para a gente poder possibilitar a nós mesmos se desmaterializar, né, como você trouxe, é incrível como a própria pandemia ela nos é ofertada por Deus como uma dádiva, se a gente pode assim ter esse olhar, porque a gente pode ter vários olhares diante da pandemia, a depender do nosso lugar evolutivo, lógico, né? E momento e segundo de vida, mas é incrível como a própria pandemia nos traz esse lugar de busca por algo mais em virtude de estarmos, em teoria, perdendo mais.
Então a gente quer essa tal dessa esperança. Não é? Então, parece assim, né, que as coisas são colocadas para nós e fala assim, não, vocês não estão entendendo direitinho? Peraí, vamos fazer um exercíciozinho um pouquinho mais forte, um pouquinho mais intenso, não é? E aí ele traz para nós, Deus nos permite vivenciar essas perdas físicas, entre aspas, a gente pode assim dizer, e vamos então pensar em o que eu posso buscar de esperança para que eu não sinta tanta dor. Então eu trago com isso que a nossa responsabilidade diante de buscarmos essa imortalidade, de falarmos e compartilharmos e espalharmos essa noção e essa esperança para que essa noção de espírito imortal possa realmente entrar dentro das pessoas, não é? Então eu acho que a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, como a Susana falou. É um esforço muito grande, não é assim de uma hora para outra. É um esforço muito grande que a gente tem que despender. E a gente vê as pessoas com dor. No projeto, principalmente, a gente vê muito isso. As pessoas doem. A gente está vendo aqui no chat mesmo, tem pessoas que estão doloridas, não é? Pela partida do ente querido. E não entendem. E aí nós temos um papel primordial nisso, nós todos. No momento que a gente vai falar de imortalidade da alma, de vida sempre, não é? Porque a gente precisa trazer para as pessoas, como a Rô falou, essa noção. A gente percebe como tudo conecta, né? Como a gente começa a perceber que para o amor não tem limite, não tem barreira, você continua sentindo independente de qualquer coisa. Então, como é que é esse negócio? Como é que eu vou sair dessa dor, então? Né? Porque eu tenho que sair dessa dor. Eu fiquei pensando nessa questão dessa oportunidade que a gente está tendo de mudança de prioridade. Está ficando mais fácil a gente sentir que é um espírito, entendendo que a gente passa um ano e não precisa comprar um sapato. Olha, quem é que podia imaginar que podia ficar um ano sem comprar um sapato? Você percebe? Nós estamos sendo convidados a perceber que tem muita coisa que a gente não precisava, que parecia que precisava. É verdade. Mas a gente está se desmudando. Há um ano que a gente não está comprando uma roupa, que talvez algumas pessoas estão indo trabalhar pessoalmente, a história é um pouco diferente, mas a grande maioria, as pessoas desapegaram de muitas coisas que pareciam extremamente primordiais e não são. Gabi, deu uma entrada aí na tela. É o pessoal da transmissão da Rede Amigo. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue ganhar a percepção de que a gente pode viver sem muita coisa. E podendo, a gente começa a se desnudar da dependência, como disse a Susana, de um carro novo, mas a dependência de muita coisa também. A gente começa a perceber que a gente consegue ficar bem com a gente mesmo. Porque antigamente a gente tinha um monte de distrações. Ia no restaurante, encontrava, saía, piquenique, viajava, um monte. Hoje, restringiu para muita gente que está fazendo o distanciamento, restringiu. Mas a hora que restringiu, a gente percebeu que é possível a gente ficar bem com aquele familiar, convivendo mais tempo, ficar com os filhos. Parecia que ser empregada não funcionava, mas agora funciona. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma reviravolta para que a gente se desapegue das coisas da matéria e a gente perceba que a gente precisa de muito pouco, né? Desmaterialize, que a gente precisa de pouco. Então, acho que isso é uma das formas da gente poder começar a sentir que somos imortais. Não somos dependentes da matéria, como parecia. E é difícil, né, não, gente? Eu queria fazer um comentário rápido, que eu estou aqui escutando vocês, mas dei uma passada de olhos aqui em alguns comentários, e tem um comentário do companheiro Lino, onde ele diz que a matéria é tão vil. E aí, eu queria só colocar um ponto de vista, né? A matéria, ela é neutra. A matéria, ela, na verdade, ela é necessária, ela é um instrumento de Deus. O corpo é um instrumento divino e tudo que é material é divino, porque a matéria, como o espírito, são criados por Deus com um propósito muito definido, que é o propósito de ajudar a criatura na sua evolução. Nós não evoluímos sem esse contato com o mundo material, não é? Então, a matéria, ela é neutra. E tudo que é material é neutro. As redes sociais são neutras, o dinheiro é neutro. O dinheiro não é vil, por exemplo.
porque um dinheiro bem usado, ele gera muito bem, não é? Então, é preciso que a gente entenda que a matéria neutra, ela é de Deus, ela atua a nosso favor. Nós é que precisamos entender e aprender qual é o seu papel no nosso processo evolutivo. Para nós, é muito difícil, e eu vou voltar um pouquinho no que a Rô estava falando, em termos dessa conexão, desse Wi-Fi com os nossos entes queridos, né? A gente escuta muito, e não estou dizendo que isso esteja acontecendo aqui de forma alguma, mas eu sinto, e eu gostaria de falar um pouquinho desse meu sentimento, que às vezes a ideia da imortalidade, que é uma ideia tão poderosa e que traz tanta esperança, ela também é usada muitas vezes na tribuna espírita para minimizar e para desmerecer a imensa dor da perda temporária do contato físico com os entes queridos. E então as pessoas dizem, mas ele continua vivo, por que você ainda está triste, reage? E há um tempo certo de cada criatura para reagir, não há uma receita, porque as relações são diferentes, as histórias individuais são diferentes, e para nós, a gente sabe que com a evolução do espírito, na medida em que nós vamos evoluindo moralmente, o nosso corpo físico também vai evoluindo. Nós sabemos, por exemplo, que em mundos mais avançados, o corpo físico, não sendo tão denso, esse intercâmbio, esses processos intuitivos entre encarnados e desencarnados é muito mais aberto, é muito mais acessível, o Wi-Fi é muito mais poderoso, e as percepções são muito mais concretas. Para nós, agora, ainda é bastante difícil, e eu recomendo àqueles que se interessarem e quiserem aprofundar a leitura dos primeiros capítulos do livro Roteiro, onde o Espírito Emmanuel fala dessa ligação do corpo físico com o espírito. E ele diz que é penosíssimo para o espírito a encarnação nesse corpo material, porque o espírito é como se ele perdesse imensamente a sua lucidez, ele perde a sua capacidade sensorial, fica profundamente reduzida aos órgãos do corpo físico, o olho, a audição, e o que ele percebe da espiritualidade são frestinhas de luz, são as palavras dele no livro Roteiro. Então, mesmo a gente sabendo que os nossos amados continuam com a gente, que nós podemos e nós nos conectamos com eles, principalmente quando nós conseguimos sentir a tristeza, mas dentro de uma postura de aceitação da vontade de Deus, de tranquilidade. Essa postura de aceitação e de tranquilidade amplia as nossas possibilidades de nos conectarmos com eles, quando estamos fora do corpo, não é? Durante o nosso sono, e também de perceber as suas presenças. Naturalmente, isso para nós ainda é particularmente difícil, pelas limitações bastante severas que o corpo físico impõe ao espírito imortal, como realmente uma câmara abafadora. E no outro lado da moeda desse pensamento, né, então eu falo isso para dizer às pessoas que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos, de que, mais uma vez, a dor é legítima, e os espíritos colocam isso como prova, é teste, é expiação, muitas vezes, são circunstâncias bastante dolorosas, mas o que a imortalidade também nos ensina, e que faz a contrapartida a esse ponto, é de que a morte é libertação. Veja que para o espírito imortal é muito mais fácil desencarnar do que encarnar. Aquele que deixa o corpo físico, ele volta para sua casa. Os espíritos vão dizer a Allan Kardec que o mundo espiritual é o mundo primário, primeiro, que preexiste a todas as coisas. Então, quando o espírito retorna, ele voltou para casa, nós é que ficamos. E aí, só para eu completar,
capítulo 5 do Livro dos Espíritos, um dos exemplos mais poderosos que eu acho dentro da doutrina, quando os espíritos vão dizer a Kardec assim: você tem duas pessoas numa prisão e uma é liberada, a outra que fica, qual é a postura da outra que fica? Ela vai se alegrar porque aquele que cumpriu a sua pena agora está livre para usufruir da sua liberdade, ou ela vai querer que ele fique com ela até que ele também se liberte? E eu sei que é difícil para a gente, ainda nessa materialidade que a gente vive, pensar a vida dessa maneira, mas nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos e o nosso corpo é uma tenda que nos é dada e a gente vem para cá para acampar. Ninguém vive permanentemente em tenda. Nós somos dados uma tenda, nós estamos aqui nessas tendas, numa experiência momentânea e temporária, com o objetivo de retornarmos à nossa casa, que é onde nós vivemos, que é a vida do espírito imortal. Então, isso nos traz conforto, isso nos traz consolo, nos pensarmos peregrinos. Peregrinos, somos todos peregrinos, e assim o seremos, vivendo sempre dentro ou fora da matéria, até que a gente atinja aquele estado de espírito puro, onde a gente não mais necessita reencarnar, e aí vamos soprar onde queremos. Ou seja, o espírito puro, ele vai aonde ele quer, porque ele tem a liberdade plena em atendimento aos seus desejos ou em atendimento às suas tarefas, não é? Junto de Deus. Sem dúvida, e eu acho que a gente é uma desocupação desse lugar que o outro tem que superar, o outro ao contrário, ele tem que vivenciar, porque quando a gente vivencia a partir do ente querido, nós passamos a ter esse olhar do que representa a morte, do que representa a vida espiritual, esse retorno, que retorno é esse, o que existe, como é que eu fico sabendo, eu tenho que continuar aqui, porque eu ainda tenho a minha parte para trabalhar aqui dentro das possibilidades do que eu estou envolvida, eu ainda tenho o meu processo evolutivo, então isso também identifica que nós, apesar de amarmos, nós temos missões individuais, né, que temos que cuidar daquilo, porque se a gente fica aqui destruindo a nossa vida porque o outro partiu, nós vamos estar fora do contexto. Então, eu acho que eu acho que é um aprendizado muito grande a gente ter que vivenciar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é libertador, como a Suzana disse, sim, mas libertador também no sentido de perceber que existem outras formas de ver isso. Eu acho que isso também é muito libertador. Por isso, eu acho que esse convite que Kardec nos faz, com esse olhar tão científico, para que a gente possa compreender que a morte tem outras possibilidades de serem vistas, que não é apenas o fim, faz com que a gente também possa olhar para as nossas possibilidades, do que a gente pode fazer mais aqui, o que é que nós podemos nos inteirar aqui, sabendo e valorizando que esse momento é passageiro. Porque se a gente é um peregrino, esse momento, Rosana, vai acabar, o que é que de mais eu posso fazer, né? O que é que de melhor? Aonde eu posso penetrar? Como é que eu posso olhar para dentro? Como é que eu posso me conhecer? O que é que eu posso oferecer? O que é que eu posso transbordar, trocar? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver uma ideia daqui ser passageiro, a matéria, mais a gente deveria falar, bom, eu quero aproveitar esse filme do começo ao fim, eu quero fazer parte dele, né? Onde é que eu entro nisso? Uhum. O Daniel escreveu assim, ó, Suzana, por que o espírita tem tanta dificuldade de encarar a morte do corpo e a imortalidade do espírito na prática? Como se a sua formação sólida na doutrina não desse preparo suficiente em vivenciar? Preparação sólida. Obrigada. Preparação sólida é um termo relativo, porque, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo ou ao próprio Livro dos Espíritos, a gente vai aprender que nós somos espíritos que vivemos em um planeta onde há ainda a prevalência da matéria sobre as coisas do espírito. Ou seja, nós nos identificamos profundamente, como nós já colocamos, com a matéria, com o mundo material. Sendo assim, tudo isso que a gente está aqui conversando e falando são teorias que nos ajudam cognitivamente a pensar a vida, mas existe uma grande diferença
entre pensar imortalidade e se sentir espírito imortal. Como existe uma grande, como por exemplo, ninguém aprende a amar entrando numa faculdade e fazendo um PhD na arte do amor. Você vai sair cuspindo teoria sobre o amor, mas isso não significa que você é capaz de vivenciar o amor. Então, o próprio propósito da vida é que nós façamos essa ponte entre o intelecto e o nosso coração. As experiências da vida são exatamente os exercícios que vão permitir que toda essa teoria que a gente está aqui conversando, ela vá devagarinho se tornando virtude. Acho que deu uma congelada na sua aí, né? Foi. Eu acho que deu um pouquinho, mas já vai voltar. Não, daqui a pouco ela volta, assim. Sabe, Rô, que eu estava pensando que a Su estava falando, queria que ela estivesse aqui, inclusive... Ó, tá voltando. Pode dizer o que você ia dizer, Mauro. Né? Eu estava aqui pensando, daqui a pouco ela volta, eu estava aqui pensando nessa escola, né, que a própria vida é com relação a essa imortalidade, não é? E que a Suzana estava falando para a gente. Isso tudo que a gente está comentando do esforço, da caminhada, e como a gente vai percebendo isso. Olha, voltou aí, né? Voltou? Voltei. Desculpa. Não sei o que aconteceu. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Você está ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Não sei se ela está ouvindo, né? Talvez ainda não está ouvindo bem a gente. Oi, melhorou? Ainda. Não, acho que ela não. A conexão. Daqui a pouco melhora aí. Vai melhorar. Vamos pedir para o pessoal, vamos começar a orar, porque a gente sabe que as nossas orações são boas, hein, gente? Vocês já conhecem, não é? Mas ela está com a conexão falhando mesmo. Voltou. Voltou? Oi. Viu? Pronto, voltei. Desculpa aí. Me desmaterializaram. Me desmaterializaram. Pelo amor de Deus, não faça isso no meio de uma live, não? Ué, olha aqui, aí o que eu estava dizendo, vamos retomar. O que eu estava dizendo era sobre o que eu estava falando, gente. A pergunta do rapaz era sobre, por que a gente não vive? Qual é a dificuldade? Exatamente. Então é basicamente isso, é exatamente quando vem as experiências que nós somos chamados a dar testemunho daquilo que a gente fala. E nesse vivenciar é que esses conceitos, eles começam devagarinho a saírem a se expandirem da nossa cognição para o nosso coração e para a nossa vivência, não é? Então, é um exercício, a gente sabe muita teoria, mas é preciso que a gente viva a prática para ver até que ponto essa teoria já faz parte do nosso sistema de valores e de quem nós somos realmente. Era isso que eu estava. Peraí só um minutinho, que eu estava falando, eu estava comentando com a Rô e eu ia começar a comentar quando você saiu, Urso, é que é incrível como você colocou, né? Porque isso é um exercício e que a gente vai fazendo esse esforço ou não, né? Porque a gente está aí, todo mundo recebe toda a informação e tudo mais. O que a gente faz com ela é que eu acho que faz a diferença no caminho de cada um. E aí me veio um pensamento que é incrível como essa diversidade de ações e pensamentos é que é muito interessante. Inclusive, eu acho que para todo mundo que está aí assistindo a gente também é legal isso. A noção, né, o contexto da imortalidade da alma
ele existe em todos nós. Em todos nós, né, como espíritos e como humanidade, o conceito da imortalidade ele existe independente de religião. Você pode falar de qualquer religião e o conceito de imortalidade ele vai existir. Ele vai diferenciar em como e o que acontece com a alma, ou com o espírito, ou com o nome que você queira dar, depois desse desencarne, depois da morte, depois da partida, depois do nome que você quiser dar também. Então, olha que interessante, né? A gente traz esse conceito de imortalidade conosco. A gente desenvolve esse conceito e sente, ou seja, como a Su falou, leva para o coração, de acordo com a nossa caminhada, com o nosso esforço, conforme a gente vai chegando. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não acredito nisso. Não, é diferente. A gente pode não acreditar, dependendo da situação, em o que acontece com a alma depois, não é? Mas a imortalidade, a gente tem ela em nós como efetiva, né? É inerente em nós acreditar nessa imortalidade. Eu acho que a gente meio que confunde, né, todas essas coisas, e por isso eu acho que é tão importante a gente sempre estudar e trazer esses temas. Porque é para a gente ir pensando junto nisso tudo, não é? Até aproveitando, né, Rô? A gente está começando, amanhã a gente está começando uma série nas lives de quinta, que é o Jornada do Conhecimento, que o tema é A Morte Não Tem Religião. Então, é legal a gente trazer isso tudo, porque todo mundo tem uma visão diferente da morte e da vida após a morte. Mas a imortalidade não tem como a gente fugir. Se todo mundo parar a cabecinha no travesseiro hoje e parar para pensar na imortalidade da alma, sim, vai todo mundo chegar à mesma conclusão. Eu acredito na imortalidade da alma. O que acontece depois eu não sei, mas eu acredito, né, que a alma continua aí. E é essa esperança, é isso que a gente é essa ferramenta, né? Porque a esperança também é uma ferramenta de Deus para a gente poder ir caminhando, né? Vocês não acham? Eu acho. A Marismar, ela escreveu assim, boa noite, Suzana, minha irmã desencarnou em outubro. Como fica se ela era uma evangélica e nem queria e nem fala do espiritismo? É perfeito. É exatamente o que o Mauro estava falando aí, né? Outros companheiros de outras religiões acreditam em algum tipo de continuidade da vida, em grande parte, apesar de que o que esse pós-vida representa, ele é bastante diferente. As pessoas vão ser naturalmente atraídas a grupos, a circunstâncias que se afinizam com o seu estado, com as suas crenças, não é? Então, no mundo espiritual, muito mais do que na Terra, os espíritos vão se agrupar por afinidade. Então, ela provavelmente vai encontrar, como tinha aqui na Terra, se era uma evangélica ativa no seu grupo, vai encontrar espíritos que partilham do mesmo sistema de crenças e provavelmente vai ser amparada por essa comunidade. E devagarinho, no processo do tempo, a consciência do espírito vai se ampliando. Nunca há uma coisa forçada. Deus dá às criaturas tempo para que elas amadureçam e percebam a verdade, né? Mas ela certamente vai ser amparada e vai se encontrar com pessoas que têm o mesmo sistema de crenças que ela tem. É importante a gente colocar aqui nessa situação, nessa colocação aí da quem foi que colocou? A Marismar? Marismar. A Marismar. Na colocação da Marismar, é bom a gente lembrar, gente, não só para Marismar, mas para todos nós, é bom a gente lembrar que as almas e os espíritos, dependendo do nome que a gente dê, não são espíritas. As almas e os espíritos, elas não seguem a doutrina espírita, elas seguem a doutrina do amor. Almas e espíritos imortais falam a linguagem do amor. E a linguagem do amor, ela está presente em todas as religiões, não é? Sim. Então é bom a gente trazer isso, porque, como ela falou assim, ela era evangélica, como é que fica? Fica do mesmo jeito, ela vai do mesmo jeito, fica como a Suzana falou,
continua evangélica. Ela É. não muda quando, né? A gente não muda quando morre. A gente continua igual, do mesmo jeito, mesmo pensamento, olha para o lado, vê, vou procurar a Suzana, falei, cadê a Suzana? Não vai, né? Vai continuar igual os meus amigos, eu vou criar, dentro da sintonia que a gente vive, né? Dentro dessa sintonia, a gente vai continuar na mesma caminhada e nessa descoberta, que cada dia é uma descoberta nova, cada dia o sol nasce de novo, diferente, não é? A Tereza escreveu assim, ó, que boa colocação sobre a intelectualização. Um excesso sempre leva à falta. Muito intelectual nos tira de experiências e vivências. É por aí? Mauro, seus cachorros hoje, hein? Não, é aqui em casa. Eu recomendei as crianças para não deixarem os cachorros latirem, eles devem estar lá se virando de cabeça. A gente está acostumado do Mauro lá o tempo todo, ele já sabe. Eu dei 1000 recomendações, vocês não fazem ideia. Você só tem urso, não se preocupe, eu tenho 11. O do Mauro fica sentado ali naquela poltrona branca algumas vezes. A gente vê, ele pula. A gente já está acostumado. Isso faz parte. Eles têm direito a assistir também a live. Faz parte. Então, a Tereza colocou sobre isso, né? Esse excesso que leva à falta. O que vocês acham, Suzana? Eu acho que isso também é um dos processos que a gente está aqui para aprender, né? O equilíbrio entre o uso do intelecto e do sentimento. É preciso uma intelectualidade revestida de sentimento, de vivência e de prática. A intelectualidade ela é importante. Kardec vai nos dizer, os espíritos vão dizer a Kardec, que o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral, porque a gente precisa entender, quando a gente entende, as coisas fazem sentido para a gente, aí fica mais fácil da gente também guiar as nossas escolhas, porque agora a gente tem uma melhor percepção do que é certo, do que é errado, o entendimento da lei, não é? Mas, naturalmente, é preciso que a gente aprenda, ou seja, a ser firme, com amorosidade, não é? A se colocar sem hostilidade. Então, sempre essa combinação entre intelectualidade e emoção e sentimento que caracteriza o equilíbrio dos espíritos superiores. Eu acho que é muito importante isso que você colocou, para que as pessoas sejam motivadas nesse momento de que a solidariedade está sendo tão requisitada, né? É um momento que a gente precisa ser solidário, a gente sair desse lugar do contexto da religião como alguém deter a verdade e a gente se solidarizar por tudo que as religiões oferecem para todos nós. As religiões oferecem acolhimento, consolo, né? Oferecem muitas possibilidades da gente poder passar esse momento melhor. Então, acho que é o momento que a gente tem que se unir. Até tem a minha xará aqui, Rosana Mello, escreveu assim, verdade, aqui na minha cidade tem diversas religiões, mas quando desencarnam, eles vão para a Igreja Católica, o corpo recebe a celebração e são enterrados com os católicos. Mas isso aí é em função da nossa história, né? Do nosso histórico, das nossas vidas e vidas e vidas e vidas dentro do catolicismo. Os espíritas são hoje espíritas católicos. Nós não somos ainda espíritas. Nós somos espíritas com muitos, mas muitos ranços do catolicismo, até na hora que a gente fala, nas nossas colocações. É quase que um catolicismo com umas palavras mais bonitas em determinados momentos. Obviamente, eu estou exagerando um pouco, mas tem um tanto disso. Eu gostei muito do que a Rô falou. Eu acho que muitas vezes, dentro da nossa teoria espírita, a gente acaba teorizando muito e se torna um pouco frio, incapaz de realmente empatizar e se colocar no lugar do outro e se relacionar com o outro numa relação mais horizontal. Porque quando a gente fala do lugar de quem detém o conhecimento e a verdade, a gente fala de cima para baixo. E isso não nos permite essa conexão com o outro, né? Onde ele se encontra, procurar entender aquela dor, não é? Que muitas vezes não é nossa. E quando a gente não consegue entender a dor do outro, fica difícil da gente
conseguir conectar verdadeiramente com o outro. E a Denise coloca assim, como fazer quando tomamos consciência cada vez mais sobre a imortalidade e ainda sentimos medo de morrer? O medo de morrer é natural, não é? Também na codificação a gente encontra sobre isso. Ele faz parte do nosso instinto de conservação, de sobrevivência. O medo, ele é um sentimento importante, é preciso que nós tenhamos medo, porque o medo, ele faz parte, como eu falei, da lei de conservação, é preciso que a gente tenha medo para que a gente possa se proteger, para que a gente possa se cuidar. Então, ele é um sentimento natural, é um sentimento bom, que nos protege. É natural que a gente sinta medo daquilo que a gente não conhece. Nós passamos por muitas mortes, espiritualmente falando, nós temos algumas recordações, talvez em alguns momentos essas mortes podem ter sido traumáticas, o que também atua no nosso inconsciente, gerando medos. E, por fim, mais uma vez, a nossa inexperiência em termos dos sentirmos espíritos imortais, o medo da aniquilação e as incertezas trazem esse medo natural, mas que quando a gente vai se enchendo de imortalidade, devagarinho ele vai ficando um medo mais leve, uma coisa mais fácil da gente lidar, porque é como se fosse uma balança, no outro prato da balança, a gente vai enchendo o nosso psiquismo e o nosso coração da certeza dessa imortalidade, não é? Então, a gente se prepara para morrer vivendo, como a Rô falou, cada dia na sua plenitude, com gratidão pelo momento presente, dizendo, tenho esse momento de hoje aqui estou aqui acampado nesse planeta, vou fazer o meu melhor, sabendo que a gente está aqui de passagem, que a gente vai partir, mas quanto mais a gente enche a nossa cabeça desses pensamentos, através de leituras, através de bate-papos como esse, isso vai entrando dentro do nosso cérebro e vai... como se os nossos neurônios, as nossas redes fossem se tornando mais fortes, mais robustas, e aquilo que era um conhecimento vai devagarinho se tornando uma certeza, e depois vai se tornando um sentimento, um estado de ser. E a gente encara, então, a morte de uma forma diferente. Mas o medo é natural, faz parte do processo. A gente não o elimina por completo. Eu acho que o que você disse tem uma parte que eu gosto muito nesse momento, principalmente que a gente está sendo ativado a isso. A intelectualidade faz parte do conteúdo que você precisa para poder conhecer. O estudo, ele é primordial. Mas a sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade de sentir essa empatia, sentir o que o outro está sentindo, sentir que aquela dor para ele, o que representa para ele, né? O que ele está trazendo, sem subestimar, sem achar que a gente detém verdade, porque eu acho que se a gente espera conhecer um pouco mais o que representa o amor, vivenciar mais o que representa sermos amigos, sermos irmãos, sermos companheiros um do outro, a gente vai precisar sentir. Então, eu acho que sentir é estar na linha de frente, é você fazer alguma coisa que vai fazer você sentir. Então, por exemplo, no trabalho que a gente faz aqui no projeto, faz a gente sentir, porque a gente acolhe, a gente conversa. O trabalho que a Suzana faz liderando também uma casa espírita, a mesma coisa, ela acolhe, é um momento fraterno, oferece ali uma série de possibilidades para que as pessoas possam se autoconhecer através da ferramenta do conhecimento do estudo, mas também através da troca. Então, eu acho que sentir se coloca numa linha de frente, vai fazer alguma coisa que você julga que vai ativar em você essa compaixão, esse desejo de transbordar aquilo que você tem, seu amor. Todos nós temos aí algo dentro de nós. E aí, como você disse, com seus 1000 velhinhos, imagino que você deve estar sentindo muito, né? E nós aqui, com nossos 1000 pessoas que nós atendemos, estamos no grupo 48, a gente está nessa ativação. Então, cada um com seu trabalho, mas estando na linha de frente. Então, o que você faz? Toca
está tocando você, eu acho que a gente chegou no momento que agora a gente tem que sair do que não toca. A gente tem que ficar com o que toca. Isso faz você se sentir bem. E eu acho que a gente precisa ter essa prática, o conhecimento prático do que representa esse amor que a gente idealiza. O que representa viver bem? O que é o que é equilíbrio? A gente fala, tem milhares de livros, né? Seja equilibrado, coisa e tal. Vamos fazer reforma íntima. O que é viver bem? Então, você encontrar esse lugar, né? Porque eu acho que isso é também uma forma da gente viver como espírito. Quando você identifica aquilo que você está disposto a. Então, eu acho que a gente precisa estar disposto. Eu acho que isso é verdade mesmo. E vocês falando de intelectualização e sentimento, e o pessoal aí falando também, participando conosco, né? É muito legal a gente pensar, e me traz essa imagem na mente, é muito legal a gente pensar que um pássaro, ele não voa com uma asa só batendo, né? Então, se ele bater, ou nós batermos só a asa da intelectualidade, a gente não vai conseguir voar, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Então, a gente vai ter que bater a asa do sentimento. As duas vão ter que bater, o equilíbrio vai ter que acontecer. É só por isso que a gente voa. Então, a gente tem que botar na prática o intelecto que a gente corre atrás. A intelectualização tem que ser praticada. Então, é muito simples, entre aspas, a gente se tocar disso, gente. Porque só você parar para pensar, que eu fiz aqui agora, está muito com o intelecto, eu senti alguma coisa? Não, então peraí, então eu não vou nem abrir minha boca, deixa eu tentar dar uma ajeitada nesse sentimento, para ver se ele aparece. Vai facilitar muito o caminho, eu posso dizer. Não é fácil, não, mas vai dar uma facilitada, não vai? Mas o servir vai sempre levar a gente a sentir o outro, né? E sentir a nós mesmos, porque quando a gente serve, da forma como cada um gosta, trabalhando com criança, com idosos, trabalhando com paciente, qualquer servir é servir. É inter-relação, você serve dentro da sua casa, você serve a sua família, você serve a sua comunidade, aos seus vizinhos, a gente serve como cidadão, tem milhares de formas da gente interagir com o outro, não tem um modelo, mas a gente se está disposto a essa interação, porque muitas vezes a gente se reclusa e fica com um intelecto fantástico, leu 200 mil livros, mas não tem prática, então coloque-se na prática, né? Aí, ó, a gente está aqui buscando o quê? Trocar. Nós estamos criando essa possibilidade de nós três trocarmos junto com outras pessoas que estão com a gente. Isso é uma troca. É uma troca de energia também, porque a gente está aqui num lugar onde a gente está emanando uma energia gostosa pelo bate-papo que a gente está fazendo. E quem está assistindo está vivendo a mesma coisa, está entrando numa onda onde também está em busca dessa troca e a gente está trocando, só que a energia ela é invisível. Mas a gente está trocando, né, a todo tempo. Então, a gente precisa estar mais assim, presente nessa troca, percebendo, sentindo. E eu acho que aí a gente vai encontrando esse lugar. Procure espírito que a gente encontrará. Gente, foi maravilhoso. Suzana, foi ótimo, né? Passou super rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Muito rápido. Eu vi aí que tem várias perguntas e depois eu vou olhar com cuidado e a gente tem o canal, né? Inclusive esse bate-papo que a gente teve hoje, nós temos algumas das ideias que a gente trouxe em episódios pequenos, reflexões pequenas de 8, 10 minutos, e temos também a palestra sobre o tema imortalidade, a vida sempre, em inglês e em português. Isso. É Suzana Simões, Suzana Simões 70, né, que é o canal do YouTube, onde tem esse material. E aí a gente, se vocês autorizarem, eu posso olhar essas perguntas e também fazer alguns vídeos respondendo as perguntas que não foram respondidas, para a gente não deixar o pessoal aí sem resposta, porque as perguntas são muito boas. Com certeza. Boas. E outra coisa, gente, olha, esse desenho, esse code que vocês estão vendo aqui na tela, se você encostar o celular, ele vai entrar direto na website. Quem ainda não faz parte do nosso Telegram, Ampliando a Consciência, é só clicar lá, quero estudar. Se você clicar, quero estudar, você cai direto no Telegram.
Lá no Telegram, a gente faz isso, exatamente o que a Suzana está dizendo também. A gente coloca as respostas, algumas perguntas que ficarem abertas, e quando a pessoa que é convidada tem vontade de responder, olha que coisa maravilhosa, a gente também coloca os vídeos da forma como a pessoa responder lá. Então, vocês têm acesso a ver tudo isso, como também visitando o canal do YouTube da Suzana. E, Suzana, e as palestras que vocês fazem no Conscious, que você dirige? Qual é o canal? O canal do Conscious é o CLSG, que é de Conscious Living Spirits Group, né? clsg.us. Lá a gente tem todas as palestras do centro, né, em português e em inglês. Então, tem esse canal e tem o nosso canal pessoal também, que a gente tem também dividido em inglês e em português, e temos... agora, por conta da pandemia, a gente fez uma série de meditações usando o livro do Andrei Moreira, o Pílulas. Então, a gente tem o Pílulas de Esperança, Pílulas de Confiança e o Pílulas de Amor, que é um trabalho que a gente fez com muito carinho, exatamente para ajudar as pessoas no dia a dia, quando elas precisam de uma pílulazinha que ajude no início daquele dia para dar um boost, né? Porque para muitas pessoas tem sido muito difícil. Então, também está lá o material disponível para quem quiser. Maravilhoso, maravilhoso. E visitem. Faz parte, gente. Vamos encontrar os maiores números de recursos possível para que a gente possa viver uma vida com muito mais equilíbrio e consciência. Suzana, maravilhoso. Gente, a semana não termina. Amanhã nós temos esses convidados fantásticos no Jornada do Conhecimento, onde a gente vai trazer A Morte Não Tem Religião. Tiago e Fábio Dantas, eles fazem parte de um centro e eles vão trazer as considerações da Umbanda sobre a morte. Então, a nossa proposta é trazer as considerações do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, para que a gente vá tendo essa percepção que a morte não tem religião e que todos podemos nos educar a ver de uma forma muito mais ampla, né? E obrigada, a gratidão é enorme, a gratidão pelo backstage, a Gabi, a Cela, a Laís, que estão aí fazendo essa live acontecer, ao pessoal que está transmitindo, obrigada, essa live vai ficar gravada dentro do canal do YouTube do Projeto Acolher Perdas e Luto, para quem tiver vontade de assistir ou compartilhar, e também dentro das redes transmissoras. Então, e se Suzana quiser, ela pode também colocar dentro do canal dela. Gente, foi um prazer maravilhoso, incrível de estarmos juntos. Suzana, muita gratidão. Você sabe, é só a primeira, né? Não, com certeza, adorei. A gente vai estar de volta. Mas a gente não vai cobrar, né, não, Rô? A gente não vai fazer. Não, como que a gente vai fazer? Tem que cobrar, né? Não, você faz assim, lança o pedido no universo e espera. Deixa comigo. Nós vamos mandar, eu vou mandar lá para o WhatsApp do universo umas datas para o universo mandar uma resposta. O universo mandar de volta. Você está livre. Deixa comigo. Tá bom. Obrigada, queridos. Obrigada, gente. Boa noite. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Um beijo, tchau, gente.